Glória a Deus. Olá, meu amado. Deus tem uma palavra para você. Nós estamos retornando aqui com a live da Igreja Batista Renovada Exército de Deus, que tem a abreviação IBRED. E nós estamos nessa segunda-feira, fazendo 7 semanas de campanha, desafiando os gigantes, o desafio da fé. E o principal tema é como a gente começou na primeira semana, que foi semana retrasada, falando sobre Davi e o gigante Golias. E nós, nesse propósito, unindo a minha fé com a sua, dos nossos irmãos, toda a igreja está em oração, espírito de oração, por essa campanha, essa oração, esse clamor, essa busca. Nós dizemos a você que Deus é um Deus de milagre, Ele pode fazer um milagre na sua vida, basta você crer. A Bíblia diz, tudo é possível aquele que crê. E se você crer, tudo, meu irmão, pode se realizar na sua vida. Estamos aqui de 18 até 19, Começamos um pouquinho depois, 18, 10 mais ou menos, eu acredito, mas 18, 9, mas Deus está no controle de todas as coisas. Aleluias! Deus, Ele sabe de tudo. Como eu havia falado, na primeira semana nós trouxemos o primeiro gigante, que foi o gigante chamado gigante Golias. Esse gigante, ele veio o quê? Amedrontar o povo de Israel. Ele zombava do povo de Israel. Ele menosprezava o povo de Israel. Davi veio o quê? Para derrotar o gigante, acabar com o medo que o povo de Israel tinha dele, acabar com a zombaria dele e mostrar a ele que ele não era nada diante do Deus que nós servimos. E nós trouxemos de lição para você o que? Você precisa crer em quem você é em Deus. Davi, ele sabia quem ele era, ele se posicionou e Deus o usou para que vidas fossem restauradas, para que vidas fossem curadas daquele medo, entendessem que elas serviam ao Deus vivo. E você compreendendo isso, você se posiciona mais, você é mais ousado, você não se importa com o que os outros dizem ou pensam, quando você tem convicção de quem você é em Deus, quando você tem convicção do que você está fazendo, quando você tem convicção dessa obra maravilhosa que Deus está tratando na sua vida. Davi, ele tinha essa convicção. Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus continue abençoando a cada irmão. Convide mais um. Amém? Glória a Deus. Davi, ele tinha convicção. E essa convicção não abateu ele. Ele diz, quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? Ou seja, mostrando que Golias não era nada diante do Deus que ele servia. Ele podia ter mais de 2 metros. Mas o nosso Deus é infinitamente maior do que se podemos pensar ou imaginar. Aleluias! Nosso Deus é maior. Então Davi, ele foi ali dizendo, olha, eu vou lutar contra esse gigante aí. Todo mundo ali, até o Saul disse, mas você não tem condições, você é só um rapaz, você é novo, você não vai ter capacidade de lutar contra esse gigante. Deu até a armadura a ele para ver se cabia nele. E aí ele disse, olha, eu vou não no meu nome, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha convicção quem era o Deus que ele servia. É o Deus que operava milagres. É o Deus de maravilha. Então no primeiro dia nós trouxemos isso, meu irmão, para que você entendesse quem você é em Deus. Você tem que ter convicção, você tem que ter certeza de fé que Deus, ele trabalha assim em favor daqueles que confiam nele, que espera, que teme. Como eu falei no livro de João, capítulo 5, 1 João 5, 14, 15, ele fala que é 2 princípios importantes que nós temos que ter, 2 certezas de fé. Que se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos que ter a certeza que ele nos ouve. E se nós temos essa certeza, essa convicção que Deus está nos ouvindo, também temos que ter a certeza que os pedidos já estão sendo atendidos.
Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, creia. Se você está nessa fé, nesse propósito, nesse objetivo, Deus está trabalhando na sua vida. Daniel, quando ele começou a clamar a Deus, o anjo chegou para ele e disse: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você colocou no seu coração em orar, em clamar, em buscar, o seu pedido já foi ouvido, a sua oração foi ouvida. Mas o que aconteceu? Teve levantes. O diabo ele se levantou, o inimigo se levantou, porque ele não aceita quando um homem de Deus ele começa a clamar, o homem de Deus começa a buscar. O inimigo ele vai se levantar, o inimigo ele vai tentar colocar barreiras no seu caminho, o inimigo ele vai tentar mostrar sempre ao contrário na sua vida. Mas você precisa permanecer firme na fé, sabendo que Deus é fiel para cumprir um milagre na sua vida. E como ele fez na vida de Davi, na vida do povo de Israel, ele pode fazer na sua vida. A primeira lição foi o que você precisa saber quem você é em Deus. A segunda semana, eu trouxe uma mensagem, que Deus tocou no meu coração, falando sobre o gigante Isbi-Benob, que está no livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 em diante. Quem foi esse gigante, Foi um gigante também que estava com raiva de Davi. Ele conhecia a história, ele sabia quem era Davi. Todo o povo de Gate, todo o povo dos filisteus sabia quem era Davi. Eles tinham raiva de Davi, porque eles sabiam que Davi matou o gigante Golias. Então esse gigante ele veio para matar, preparado para destruir Davi. Ele veio com a lança, ele veio, e a Bíblia dá a referência de uma espada nova. Veio com a espada nova para derrotar Davi. Só que Deus envia um escape, Deus envia ali um homem chamado Abissai, filho de Zeruia. Ele socorreu a Davi e matou aquele gigante. Ou seja, mostrando que Deus sempre vai enviar socorro. Muitas vezes Davi estava ali cansado, Ele já estava desgastado, cansado. E Davi ele já estava numa idade mais avançada. Ele já não estava mais novo como antes, como ele enfrentou o Golias. Mas Deus envia sempre o escape. Ou seja, quando você está numa grande batalha, numa grande luta, tenha certeza, vem um cansaço físico, mas Deus ele vai enviar auxílio. Deus vai enviar pessoas que muitas vezes você nem espera e vai te ajudar, vai te dar um auxílio, vai te dar uma palavra, vai te dar uma direção. E aí, meu irmão, a história vai mudar. A história vai ser restaurada. Por isso que a Bíblia fala, não desista, espera somente. A Bíblia fala, quando Deus fala com Josué, ele diz, Josué não, Deus fala com Moisés, quando o povo está diante daquele mar, Deus fala, olha, diga ao povo de Israel que marche. Aí Moisés diz, olha, não tem mais, vede, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos dá. Dizendo que Deus era poderoso. E se você crer, tudo, meu irmão, é possível ao que crer. O segundo princípio que a gente falou é o que? É do auxílio. Deus vai enviar auxílio. No momento da sua fraqueza, no momento do seu cansaço, Deus vai enviar auxílio para a sua vida. Deus ele vai fazer, meu irmão, algo acontecer, que vai aparecer pessoas que vai estar te ajudando, vai estar te auxiliando. É como aquela história da mulher que ela estava fazendo oração, E aí dizendo que precisava de alimentos. Eu acredito que ela, não sei se ela falou numa rádio. Aí um rapaz ouviu. Esse rapaz disse que ia fazer uma brincadeira, ia brincar com ela, ia mandar um bocado de alimento para ela através de outras pessoas, E aí falou para esses rapazes que ia levar os alimentos, olha, diga a ela, quando ela perguntar quem mandou, você vai dizer que é o diabo. Ou seja, querendo humilhar ela. Aí a história conta que eles chegaram na porta dessa mulher, levaram vários alimentos. Essa mulher, ela tinha acabado de orar pedindo a Deus, E aí, chegou esses alimentos, ela foi guardando, guardou tudo. Quando acabou, os homens ficou assim, a senhora não vai perguntar quem mandou? Aí ela, olha,
Eu não me preocupo, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Ou seja, mostrando que não importava da onde viesse, meu irmão, era a providência de Deus. Deus envia a providência quando nós nem esperamos. Deus faz um milagre. Então, meu irmão, creia. Tenha convicção quem você é e tenha certeza que na hora certa Deus vai enviar auxílio para a sua vida. Deus vai enviar a resposta. Hoje eu queria falar sobre um assunto importante também, que é o legado, a referência que Davi deixou para o povo de Israel. A referência que Davi deixou para os seus homens, os valentes de Davi, né? Se você ouvir a história, ele separa 30 homens que ele considera como valentes, que fizeram feitos grandiosos, e aí ele dá uma referência maior desses homens. E aqui no livro onde a gente leu semana passada, falando sobre o Isbi-Benob, o gigante, ele fala também de outros gigantes que foram derrotados pelos valentes de Davi. Eu queria ler sobre essa história e aí a gente vai entrar no assunto, falando sobre o legado, aquilo que Davi trouxe para aqueles homens, né? Vamos ler todo, né? É o 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de sua lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir a Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzaitita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Jaare-Oreg, o Belemita, feriu Golias, o Eteu, de cuja lança era a haste como eixo de Tesserão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 por todos. E também este nascera dos gigantes. Injuriava Israel. Porém Jonatas, filho de Simea, irmão de Davi, o feriu. Este 4 nasceram de gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Pai do Senhor a todos, a irmã Lidina, irmão Cídia, Sara, né? Nós lemos no 2 Samuel 21, do 15 até o 22. Semana passada a gente leu do 15 até o 17, né? Mas hoje eu li até o final do capítulo. Aleluia. 2 Samuel 21, do 15 ao 22. E agora eu queria falar o que é que aqui Davi deixou de legado. Nós começamos com a história na primeira semana falando que Davi, ele fez o que ninguém fez. Ele tomou uma decisão que ninguém queria tomar. Ele enfrentou um gigante que todos estavam com medo. Tudo isso, meu irmão, fez Davi fazer uma diferença naquela nação e ser conhecido pelo homem que enfrentou Golias, o gigante que amedrontava o povo de Israel e o derrotou e o matou. Isso, meu irmão, fez uma diferença, porque agora Davi ele passa a ser conhecido em toda a nação de Israel. Ele passa a ser o herói da nação. Tanto que aquelas mulheres, elas cantavam que Saul matou seus milhares, mas Davi os seus dezenas de milhares. Nos mostrando que Davi agora se torna uma referência para a nação. Davi ele se torna alguém que as crianças agora queriam ser como ele. Nós vemos o filho de Jonas, que é irmão de Davi.
Nós vimos aqui a Bíblia fala, né, que era Jonas, filho de Simea, irmão de Davi. Ele também vai e mata um gigante. Olha que interessante. Era pequeno. Esse rapaz, ele era provavelmente pequeno quando Davi matou o gigante Golias. Mas agora ele se torna do exército de Davi e ele se torna um dos valentes que derruba o gigante, que mata um gigante. Interessante que antes de Davi, né, como eu falei na primeira semana, antes de Davi, não se ouvia falar pessoas matando gigantes, mas depois de Davi, meu irmão, começa a se levantar homens que agora, inspirado pelo aquele homem que matou um gigante, e viram que eles também tinham condições de matar um gigante, de derrubar o gigante. Eles entenderam que Davi ele era um homem, e eles também eram homens com as mesmas capacidades, podiam se aperfeiçoar, estudar, treinar e podiam se derrotar um gigante. A Bíblia, ela está cheia de pessoas que traz inspiração para que a gente se torne uma pessoa melhor, que a gente venha estar realmente buscando se capacitar mais de Deus, se encher mais de Deus para ser usado nessa nação. Eu lembro no quartel, quando um sargento ele dizia assim: olha, se eu fiz isso, se eu conseguir, passei esses 3 meses, esse 1 ano e consegui, vocês também conseguem. Por que ele falou isso? Porque ele era um homem como nós. Ele não era alguém de outro mundo, de outra terra, não. Ele era um ser humano como nós. E se outro ser humano tem a capacidade de fazer aquilo, nós também podemos. E ainda mais quando nós cremos e confiamos no Deus vivo, Deus poderoso. Então, meu irmão, quando você crê em Deus, quando você confia nele, tudo é possível àquele que crê. Nada foge do controle de Deus. Nada foge da direção de Deus. Davi ele trouxe um legado para a sua nação. O seu legado foi a sua história, a sua vida. Ele teve altos, ele teve baixos, teve fracassos, teve vitórias. Mas ele mostrou que nós podemos ser alguém que realmente faz a diferença. Alguém guiado por Deus, alguém instruído por Deus. Aleluias. Glória a Deus, meu irmão. Hoje eu quero falar sobre isso pra gente. Você precisa agora entender quem você é em Deus. Você precisa entender que Deus, ele já te enviou o auxílio. E você precisa entender que você precisa construir a sua história com sabedoria. Você precisa, meu irmão, fazer a diferença na nação, aonde você estiver, aonde você for. Você tem que ser a diferença. Davi, quando ele foi ali, fugiu de Saul, o que aconteceu? Ele foi para uma caverna se esconder, mais de 400 homens se juntaram a ele. Homens que estavam endividados, homens que não estavam em tanta condição e viram em Davi alguém como uma referência. Alguém que foi rejeitado pelo aquele que era o rei, mas alguém que foi aceito por Deus. Alguém que Deus olhou para ele e viu nele alguém diferente. Alguém que podia ser uma influência para uma geração. Uma influência boa. Que podia despertar a geração para realmente servir a Deus, para seguir a Deus. E Davi ele trouxe isso. Ele trouxe inspiração para os jovens, para as crianças. Aqueles que estavam chegando começaram a ver nele alguém diferente. Começaram a perceber, eu quero ser como Davi. Eu quero me preparar para entrar nos exércitos de Davi e poder também matar gigantes. E ali, meu irmão, a gente vê que Deus começa a operar na nação. A nação começa a se unificar com Davi, começa a estar mais unida em Davi. Quando Davi ele se torna rei, a nação se une, a nação se torna poderosa, se torna forte. Então a gente vê que acontece uma mudança, porque alguém decidiu ser diferente. Alguém decidiu construir uma história diferente. Davi não queria aparecer, não queria ser melhor que ninguém. Ele queria servir a Deus.
Tanto quando ele fala contra o gigante, ele diz: quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? Então, meu irmão, você precisa construir a sua história. Não aceite o gigante, muitas vezes, que está tentando tirar a sua paz, que está tentando te agoniar, que está tentando te entristecer. Não aceite. Construa uma história. Paulo fala: olha, eu como sábio construtor coloquei o alicerce, coloquei a base que é Cristo. Cada um tenha cuidado, cada um que venha ter cuidado como constrói, como coloca em cima dessa base. Você tem uma base, você precisa construir sabiamente agora a sua vida. Você conhece ao Senhor, você sabe que Deus ele tem um poder para transformar. Deus tem um poder para curar, Deus tem um poder para operar milagres. Então, meu irmão, creia. Isso que está abalando muitas vezes a sua estrutura, meu irmão, vai cair por terra em nome de Jesus. Se você crê, tudo é possível ao que crê. A Bíblia fala no livro de Hebreus 11 que foi pela fé que os antigos alcançaram milagre. Muitos alcançaram promessas. Muitos viram o sobrenatural pela fé. E pela fé, se você crê, meu irmão, o milagre vai acontecer na sua vida. Deus ele vai fazer a cura acontecer no seu corpo. Deus vai fazer milagres acontecer na sua vida. Deus vai fazer a porta do emprego abrir. Deus vai fazer aquela causa na justiça ser resolvida. Se você crê. Porque a Bíblia fala que tudo é possível àquele que crê. Quando eu lembro da parte que Jesus fala: Marta e Maria, se creres, verás a glória de Deus. Se você duvida, Tiago ele fala assim: não podemos ser como aquele homem que duvida, porque ele é semelhante à onda do mar. E quando você olha a onda do mar, ela vem, mas depois volta. Ela nunca tem uma continuidade, né? Se você não permanecer no propósito, naquele objetivo, você nunca vai alcançar, meu irmão. Porque tem pessoas que poderiam ser grandes empresários, mas elas começam e aí vê que deu errado, elas param e desistem para sempre, não continuam. Já tem outras que não, elas quebram a cara aqui, perde ali, elas vão, se arrisca de novo, e aí depois se arrisca novamente, e aí consegue ser um grande empresário, consegue crescer. Por quê? Porque elas sabem, meu irmão, que é para você ter sucesso, para você crescer, para você ser realmente uma pessoa que conquistou, que foi uma referência, se tornar uma referência para outras pessoas. Você tem que esforçar, você tem que lutar, você não pode desistir. Jesus ele fala, né, no livro de Hebreus 10, eu acho que é nos últimos versículos, ele diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que permanecem, daqueles que perseveram. Lá no capítulo acima, no versículo acima, acho que é 35 ou é 36, no livro de Hebreus 11, ele diz a gente: olha, necessita de perseverança para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu vou abrir aqui Hebreus 10, versículo 35, porque esse versículo é importante quando ele diz para a gente assim, ó. No versículo 35 ele fala: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultada galardão, porque necessita de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Paciência, perseverança. Você precisa esperar mais um pouquinho de tempo, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Meu irmão, ele não vai tardar na sua vida. Mas você precisa ter convicção, perseverar nesse propósito, nesse objetivo que você está. Se você quer uma libertação de um filho, você tem que permanecer orando, lutando, jejuando,
fazendo, meu irmão, essa campanha de fé, orando junto com a gente. Bota um copo de água na hora da oração, dá para essa pessoa beber. Coloca uma camisa dela na hora da oração e dá para ela vestir. Porque nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos que Deus tem um poder sim de curar, de libertar aquela pessoa. Porque muitas vezes a pessoa não quer ouvir, não quer participar. E a forma que nós temos é de levar até ela um milagre. Porque a nossa fé, meu irmão, ela pode sim operar um milagre na vida de outra pessoa. Se você tem fé, a sua fé pode alcançar uma pessoa que muitas vezes está em outro país. Deus, ele pode operar através da sua vida. A Bíblia diz assim que quando Jesus orava, várias pessoas eram curadas. Várias pessoas estavam ali no meio, eram curadas. A Bíblia fala daquela mulher que ela tinha um fluxo de sangue e Jesus ele não tocou nela para ela ser curada. Jesus não orou por ela para ela ser curada. Jesus não colocou a mão dela, não clamou, não fez isso para ela ser curada. A Bíblia fala que ela no seu coração ela dizia: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Isso, a Bíblia declara isso, porque ela fala que foi a fé daquela mulher que a curou. Jesus fala que a virtude, o poder saiu dele e foi curar ela. Jesus ele sentiu no seu corpo aquela virtude, aquele poder de cura, indo em prol de alguém específico. Jesus estava no meio de uma multidão, mas ele viu que alguém diferente tocou nele, alguém com uma fé, alguém com a convicção tocou nele e essa pessoa recebeu um milagre. E ele disse para ela: vai, a tua fé te curou. Então, meu irmão, seja você essa pessoa que influencia a nação. Seja diferente, porque a sua história de fé vai marcar outras pessoas. A sua história de fé vai curar outras pessoas. A sua convicção, a sua fé vai fazer com que outras pessoas sejam salvas, sejam libertas, sejam restauradas. A Bíblia fala, meu irmão, Davi ele foi um influenciador da sua história, da sua nação, da sua geração. Porque ele creu em Deus, ele confiou em Deus. Essa mulher do fluxo de sangue ficou escrito na Bíblia. Por quê? Porque ela trouxe algo que influencia outras pessoas. Tinha várias pessoas ao redor de Jesus, mas Jesus só dá referência dela. Naquele momento, Jesus só dá referência de alguém que tinha tocado nele com uma fé, com a convicção tamanha que a virtude saiu de Jesus e foi e curou ela. Aleluia, meu irmão. Creia no milagre, creia no poder de Deus. Creia que Deus, meu irmão, ele continua sendo o mesmo. Persevera, não desista. Seja você uma referência. Sabe por quê? Quando você se torna uma referência, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu quero ser como ele. Eu quero tomar uma posição como ele. Eu quero seguir o exemplo daquele homem. Que aquele homem é fiel ao Senhor. Aquele homem é fiel a Deus. Aquele homem é perseverante naquilo que ele faz. Ele vai até o fim. Ele não desiste no caminho. Aleluia. Se você está lutando por alguém, não desista. Se é um filho, é um esposo, uma esposa, uma filha, não desista. Porque quando você desiste, você está dizendo: eu não posso, eu não consigo. Mas quando você persevera, você diz: Deus, eu consigo. Quando você clama a Deus: Deus, eu vou conseguir. Eu creio no teu poder. Eu creio que o Senhor está no controle de tudo.
E eu creio que vou conquistar a vitória, vou receber a vitória. Aleluias. Todos aqueles homens que seguiam a Davi, o que eles fizeram? Eles foram para lutar contra o gigante. Aí a gente vê esse Abissai, a gente vê Jonatas, que eram mais jovens, que conheciam a história de Davi, começam agora a lutar no exército de Davi, e eles enfrentam o gigante e matam o gigante sem medo. Como eu falei semana passada, aquilo não era mais algo incrível como que Davi fez. Por quê? Agora que eles fizeram isso, já era algo comum, não era algo mais incomum. Já era algo comum alguém matar um gigante, porque Davi matou, depois esse Abissai matou, depois Jonatas matou, então já era algo comum. Desmistificou, né? Desmistificou essa palavra. Aquilo que parecia que eles tinham colocado o gigante Golias como se fosse alguém poderoso, né? Como se fosse um deus. Os filisteus colocavam ele como se fosse um deus para amedrontar o povo de Israel. O povo de Israel estava com medo, preocupado, né? Mas aí agora Davi derrotou ele. Então eles sabiam que o gigante era um ser humano como qualquer um outro, poderia morrer como qualquer um outro. E eles passam a enfrentar o gigante com fé, com certeza, com convicção, olhando o exemplo de Davi, olhando a fé de Davi, olhando a perseverança de Davi, olhando o zelo de Davi. Eles mudam e se tornam valentes. A Bíblia fala que eles são chamados valentes de Davi. Sabe que referência boa, meu irmão? Quando alguém chama você é um valente. Sabe quando o anjo chegou para Gideão e disse: vai nessa tua força, homem valoroso, homem valente, porque Deus é contigo e você há de livrar o povo de Israel dos midianitas. Sabe aquilo? Deus falar para aquele homem, dizer: você é valente, você é valoroso, continua nessa perseverança, continua nessa fé. Foi ali o que Davi falou sobre os seus homens. Ele disse: esses homens realmente são valentes. Esses homens realmente são pessoas únicas. Elas resolveram crer em Deus, ousaram crer de todo o coração em Deus. Não olhando para a sua capacidade física, mas olhando para Deus, aquele que tem o poder sobre todas as coisas. E olhando para Deus, conseguiram realizar proezas, conseguiram derrotar exércitos. Tem a história de 3 valentes de Davi, que Davi estava com sede. E aí tinha um poço lá no campo do inimigo, né? Eu acredito que eram os filisteus. E Davi disse: pô, eu estou sentindo sede. Aqueles 3 homens vai naquele exército, derruba, mata, pega a água e traz para Davi. Davi: não, eu não posso beber dessa água. Essa água custa sangue de valentes. E ele fala: não, essa água eu vou dar para o meu Deus. Ele derrama no chão e ele diz: essa água vai ser para o meu Deus. Aleluias. Mostrando que Davi reconhecia que aqueles homens eram valentes, que aqueles homens não eram medrosos, que aqueles homens eram diferentes. Meu irmão, você precisa ser diferente. Não aceite aquilo que muitas vezes o diabo está mostrando. Muitas vezes o inimigo está pintando um quadro de derrota, de fracasso. Não aceite. Não aceite. Se posicione. Entre em oração. Entre no clamor, na busca. Que esse diabo vai ter que bater em retirada. Que esse inimigo vai cair por terra. Que esse problema vai ser solucionado. Confia no Senhor de todo o teu coração. O Salmo 37 ele fala, né? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deleita-te no Senhor. O que é se deleitar no Senhor? É você confiar nele, é você passar a orar, a buscar, a clamar a Ele socorro, ajuda, auxílio. Jeremias 29, 13
Quando ele fala a mim, ó, vocês passarão a orar a mim, me buscarão. Ele fala, me buscarão, vocês me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser achado por vós, diz o Senhor. Deus, Ele quer o melhor para a nossa vida. Deus, Ele tem o melhor para a gente. Nós é que precisamos ser valentes. Nós é que precisamos perseverar um pouquinho mais. Nós é que precisamos lutar um pouquinho mais. Nós precisamos realmente entrar na peleja com fé. Entrar no campo de batalha sabendo que Deus está conosco. E tudo que nós passamos vai ajudar alguém. A nossa história que enfrentamos, que passamos, que enfrentamos a cada dia, né? Que a gente passa, vence uma batalha hoje, amanhã vem uma outra batalha e você vence. Tudo isso, meu irmão, vai ser história para fortalecer outra geração que está vindo. Outra geração nova que está surgindo aí. A sua história vai ser referência para a vida dele. Mas, meu irmão, que a sua história seja referência de uma pessoa de Deus. De uma pessoa que lutou, que não desistiu, que batalhou, que foi fiel até o fim, que foi perseverante e conquistou a vitória. Não daquela pessoa que retrocedeu. Não daquela pessoa que não quis ouvir conselho. Não daquela pessoa que foi fracassado porque não ouviu o conselho, não ouviu a palavra de Deus. Mas seja uma referência boa para a geração que está vindo. Aleluias. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Deus, Ele tem muitas promessas para a tua igreja, para o teu povo. Mas nós precisamos se posicionar. Porque não é algo que está distante. A Bíblia fala que está muito perto. É um passo de fé que vai fazer toda a diferença na sua vida. Se você der esse passo de fé, meu irmão, Deus, Ele vai operar um milagre em sua vida. Nós vamos orar agora nesse propósito, nesse objetivo do Desafiando Gigantes. Crendo, meu irmão, que todo gigante, não importa se ele é maior do que o outro que você já enfrentou, não importa como esse que teve 6 dedos, 6 em cada mão, 6 dedos em cada pé, que era muito mais forte, que tinha uma lança afiada. Não importa o gigante que você esteja enfrentando, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Já caiu por terra, porque nós cremos no Deus do impossível. Se for uma cura, meu irmão, abre o teu coração, coloca um copo de água, coloca uma roupa, algo, e vamos clamar a Deus, que o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Se é uma libertação do esposo, da esposa, tenha certeza que Deus é Deus de libertação, Deus de milagre. Se é, meu irmão, uma causa na justiça, vamos clamar. Que Deus, Ele vai tocar ali no coração do juiz, do advogado, e aquela situação vai ser revertida em seu favor. Aleluia. Se é uma porta, um emprego, nós cremos que Deus é o Deus que abre a porta e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Vamos clamar ao Deus vivo, ao Deus poderoso. Que você venha unir a sua fé com a minha. E nós vamos entrar nesse clamor, nessa busca, nessa intercessão. Para que toda maldição, se for obra que fizeram contra o seu familiar, nós vamos estar clamando, repreendendo todo esse mal, aniquilando todo esse mal. Porque a Bíblia fala, né, para os servos do Senhor, como ele fala lá no povo de Israel, quando Balaão está lançando maldição contra o povo de Israel, Deus fala, olha, contra o povo de Deus não vale nem encantamento, nem feitiçaria, nada. A maldição é quebrada. E muitas vezes aquele que faz, ele recebe em dobro na vida dele o que ele está lançando contra o outro. Então nós vamos repreender todo o mal em nome de Jesus. Você tome posse.
aleluia, apresente algo, alguma vestimenta dele, apresente algo, uma água para ele beber, alguma coisa, sabe? Porque nós cremos, não é o material, não é algo que vai fazer o milagre, mas é a sua fé. A sua fé que vai operar o milagre. Aleluias. Glória a Deus. Então vamos orar nesse momento. Que você possa fechar seus olhos aonde você estiver e possa entrar em oração comigo. Aleluias. Deus santo, Deus soberano, poderoso, Deus maravilhoso, engrandecido é o santo nome do Senhor, Deus. Cremos na tua palavra, cremos na tua promessa. Nada, Pai, nada é impossível ao Senhor. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. A tua palavra diz, operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do Senhor. Deus, nós clamamos por essa família, por esse filho, por essa casa, por essa esposa, por esse esposo, Pai. Oh Deus, só o Senhor conhece a situação que estão passando. Nós repreendemos toda a maldição, todo espírito maligno que leva ali para aquele marido, Pai, a estar na bebida, na cachaça, está embriagado. Nós repreendemos, Pai, todo mal. Nós aniquilamos todo mal. Oh Deus, lançamos aqui uma palavra de cura, de libertação. Profetizamos a libertação desse marido, a cura, a transformação também daquele filho, daquela filha, Pai, que está envolvido em caminhos maus. Nós repreendemos toda a maldição e lançamos palavra de vida, de restauração, de cura, de libertação para essa filha, para esse filho. Liberta das drogas, liberta do mundo do crime, liberta, Pai, do espírito de loucura. Nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Vai trazendo a libertação, vai trazendo a restauração, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, oh Deus, unge essa água, oh Deus, essa camisa, essa vestimenta, algo que teu servo colocou para que depois venha dar ao marido, à esposa, ao filho, para que ele possa vestir, Pai. Oh Deus, nós cremos que a fé que vai operar um milagre na vida dessa pessoa. Oh Deus, que venha a ser mudado, Pai. Oh Deus, que ela venha desejar buscar ao Senhor, que ela venha desejar ir na tua casa, agradecer. Oh Deus, em nome de Jesus, se for uma cura, nós não sabemos, nós repreendemos todo mal, Pai. Se for no coração, se for no intestino, oh Deus, se for, Pai, algum mioma, nós repreendemos, aniquilamos todo mal. Em nome de Jesus, profetizamos o milagre, a cura que vai sumir todo mioma, todo câncer, em nome de Jesus, toda doença, Pai, que tem afetado o corpo dessa vida, dessa alma, nós repreendemos em nome de Jesus, profetizamos o milagre, profetizamos a restauração, Pai. Se é uma dor de cabeça, repreendemos. Se é enxaqueca, está repreendido em nome de Jesus. Dor na coluna, nós aniquilamos, nós te repreendemos e ordenamos que bata em retirada todo mal. Em nome de Jesus, nós, Pai, oh Deus, profetizamos a cura, Pai, o milagre, a restauração, Pai. No olho, Pai, que muitas vezes alguém está com uma enfermidade no olho, nós profetizamos a cura, Pai. Em nome de Jesus, no braço, Pai, aquela dor que ele está sentindo no ombro, no braço, no corpo, nós repreendemos. Toda insônia, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai, e profetizamos o milagre. Teu servo vai dormir em paz, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, opera, Deus, opera o milagre. Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus de maravilha, Tu és o Deus de poder.
Oh, Senhor, a tua palavra diz, Pai, que se passarmos pelas águas, Pai, elas não vão nos afogar, elas não vão, Pai, Deus, nos levar a se afogar. Se passarmos pelo fogo, ele não nos queimarão, porque o Senhor está conosco como um escudo que nos protege, que nos sustenta. E confiamos, Pai, na tua promessa, confiamos na tua palavra, confiamos no teu nome, Deus. Senhor, ajuda essa tua serva que tem chorado, Pai. Deus, que tem suplicado a Ti, Pai. Deus, por uma situação que ela está passando na casa, na família, ou que ela sofreu, Senhor. Entra com providência, Pai. Nós aniquilamos todo o mal, nós repreendemos todo o mal, Pai. A tua palavra diz, Pai, que se creres, verás a glória de Deus. Que em Ti nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor quem nos fortalece, Deus. Deus, e é nessa fé, é confiante na Tua palavra, na Tua promessa, Pai, o qual está escrito, Pai. Deus, que é para nós. Nós confiamos nisso e nós profetizamos o milagre. Nós repreendemos, Pai, tudo que tem, Pai, muitas vezes atormentado uma pessoa. Nós repreendemos esse mal em nome de Jesus. Abençoa as famílias, Pai. Qual chegar essa live, qual chegar esse vídeo, que elas venham ser alcançadas, abençoadas, restaurado o lar, restaurado a família. Restaura, Senhor, poderosamente. Deus, aquebrando os corações para contigo, para que eles venham se achegar ao Senhor, para que eles venham se entregar ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. E a tua palavra diz que vos dou poder e autoridade. O Senhor já nos deu o poder para expulsar todo o mal, a autoridade do nome de Jesus. E é nessa autoridade, Deus, que nós expulsamos todo o mal, toda a enfermidade. Profetizamos a cura, Pai, a restauração, Pai. Deus, e cremos que o teu servo, Pai, vai ser uma referência, Pai, para outras pessoas. Cremos que a história vai ser mudada, Pai. Cremos que a vida vai ser restaurada. Cremos que o teu servo vai se levantar poderosamente. Uns vão ser grandes empresários, outros vão se formar, Deus, se tornar pastor, evangelista, pregador do teu reino, levita. Deus, nós cremos que milagres vão acontecer na família, porque Tu és o Deus que faz milagre. Tu és o Deus que faz prodígio, que pega a mulher estéril e se torna uma grande mãe de grandes filhos, grande família. Tu és o Deus soberano, Pai. Opera, Deus, um milagre, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra, Deus. Tu és o Deus que sara, o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que restaura, como o Senhor diz àquele povo de Israel. E vocês viram, o Senhor esteve convosco, e nenhuma das enfermidades do Egito veio sobre vós, porque Ele é o Senhor que te sara, é o Deus que cura, é o Deus que cuida. Aleluia, Deus, Ele cuida de você. Confia inteiramente ao Senhor, os teus caminhos, os teus passos, a tua vida, meu. Ele vai endireitar tudo. Deus, te exaltamos, te agradecemos, te glorificamos, em nome de Jesus, porque Tu és fiel, Pai. Tu és misericordioso, Tu és santo, Pai. Nos guia cada dia na Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Só o Senhor é Deus. Aleluia, meu irmão. Deus, Ele tem promessas e mais promessas para a sua vida. Basta você crer. O que acontece, meu irmão, depois da oração? O que acontece depois de uma palavra? A gente sempre fala, quando começou aqui, a gente falou o quê? Palavra de fé, oração de poder. Mas tudo, meu irmão, depois que vai fazer uma grande diferença. A sua posição depois da palavra, depois do entendimento, depois da oração, é que vai fazer toda a diferença. Porque o diabo, ele vai dizer para você: você não foi curado não, a dor ainda está aí.
Aí você vai dizer, eu fui curado sim, em nome de Jesus, e essa dor já bateu em retirada. O diabo vai dizer, o seu filho ainda está ali na mesma condição. Você vai dizer, meu filho ali é uma bênção, Deus já fez um milagre na vida dele e eu creio em nome de Jesus. O diabo vai dizer, o marido ainda está na mesma condição. Você vai dizer, ele está liberto em nome de Jesus. Porque você tem que ter agora uma prática de fé. É atitude de fé. Você fez a oração, você ouviu uma palavra, você recebeu um entendimento, você ouviu falar de um homem que teve uma atitude de fé, influenciou uma geração que também passou a ter atitude de fé e se tornaram valentes. Tudo isso porque eles aprenderam, ouviram, cresceram, tomaram uma atitude de fé. Então, meu irmão, tome atitude de fé. Não aceite o diabo lhe apresentar. O diabo ele sempre vai fazer de tudo para dizer que Deus não fez o milagre, que Deus não operou na sua vida. Mas a atitude de fé, ela diz para você perseverar, para você confiar, para você continuar. A Bíblia fala, na vossa perseverança salvareis as vossas almas, ganharei as vossas almas. Ou seja, na sua perseverança, o milagre vai acontecer. A sua perseverança vai se manifestar o poder de Deus. Imagine se todos aqueles homens da fé, se eles parassem no meio do caminho, eles não iam ser considerados homem de fé. Abraão, pai da fé, ele não ia ser considerado pai da fé se ele dissesse no meio do caminho, vamos voltar, meu filho, eu não vou te sacrificar não. Que nada. Se ele voltasse, ele não ia ser considerado pai da fé, mas ele foi até o final, levou o filho lá para o altar, o sacrifício, e Deus falou, aí Abraão, não precisa fazer isso, porque eu já reconheço a sua fé. Eu já sei quem você é. Isso mostra a diferença daquele que confia, daquele que crê e daquele que não confia e não crê. A perseverança é um sinal da pessoa que crê. É um sinal da pessoa realmente que está confiando em Deus. É um sinal da pessoa que está esperando um milagre. A impaciência é um sinal, muitas vezes, da pessoa que não está crendo. Ela é impaciente, ela não quer esperar, ela quer passar na frente de Deus. Isso é um sinal da pessoa que não está crendo. Se você muitas vezes está impaciente, está preocupado, está duvidoso, meu irmão, você não está crendo. Mude o seu pensamento. Porque a Bíblia fala em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Paulo ele diz para a gente sobre a ansiedade. Algumas pessoas estão andando ansiosas por muitas coisas e Paulo teve que exortar e dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele está dizendo que nada pode tirar a sua paz. Nada pode fazer com que você fique ali preocupado com outras coisas. Ele fala aqui em Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Olha o que ele está dizendo para a gente. As pessoas estão andando ansiosas demais. Eu imagino Paulo observando, meu irmão, você não precisa ficar ansioso assim. Você não precisa ficar dessa forma. Parecendo que o mundo vai acabar, que o mundo está desabando. Não, meu irmão. Você precisa estar em paz. Isaías 26:3 ele diz, olha, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O que ele fala? Conserve em paz o que a mente está o quê? Firme nele. Se a mente não está firme nele, meu irmão, Deus ele não vai poder conservar a pessoa em paz. A pessoa não tem firmeza em Deus. Mas se você tem firmeza em Deus, a sua mente está firme nele, ele vai te conservar em paz. E ele fala, no livro de João, acho que é o 13:37, ele fala, deixo-vos a paz, A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá.
Acho que é o 13. Aleluia. 13. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Louvado, exaltado é o Senhor. Toda honra, toda glória pertence a Ele. Só Ele é Deus, só Ele é fiel. Glória a Deus. Aqui é o 14:27 que ele diz pra gente: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aí Jesus está dizendo que não deixe o seu coração se turbar, se preocupar. Não fique atemorizado, com medo. Porque, meu irmão, ele já deixou a paz. Então não deixa a ansiedade, meu, abater ou entristecer, porque o que acontece, o que impede muito o agir de Deus é o que? É a ansiedade do homem. Jó, ele fala no seu livro assim, olha, se eu me adianto, eu não percebo. Se eu me atraso um pouco, eu não encontro. Por quê? Precisamos estar na posição. Precisamos estar naquele local que Deus determinou. Calma, espera. Tranquiliza o teu coração. Acalma a tua alma. Tem a música que eu gosto muito que ela fala, né? Acalma tua alma angustiada. Deus está vendo tudo e vai resolver. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Não importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Porque você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer. E Ele está no controle, então pra que temer? Pare de chorar, Deus está cuidando de você. E quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças para lutar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu trabalha, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da tua vida. Olha, não precisa mais temer. Aleluia, não lembro toda a parte, mas ele fala, o que ele disse pra gente nessa música, não precisa temer. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando da sua vida, dos seus filhos, do seu trabalho. Deus está cuidando de tudo. Não precisa temer. Lá no livro de Romanos 8, quando ele diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, até aquilo que o diabo tenta fazer de mal, né? Para tentar te entristecer, meu irmão. Deus, ele transforma em bênção e faz você crescer. Aleluias. Então confia no Senhor, espera no Senhor, tenha calma. Não fique ansioso. Paulo exortou as pessoas dizendo que não andeis ansiosos por coisa alguma, não se preocupe, mas antes que as suas orações sejam conhecidas diante de Deus com ações de graça, agradecendo a Deus, sabendo que o melhor de Deus ainda está por vir. Como Joel fala, né? O melhor de Deus, alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos trará em justa medida a chuva, né? Então, o melhor de Deus, meu irmão, ainda está por vir. Confia, espera. Esse momento depois da oração é mais do que para a gente entender, para a gente não deixar de acreditar, para a gente não deixar de confiar. É uma aplicação prática na nossa vida, né? Sabendo que
A gente recebeu uma palavra, a gente recebeu uma oração, agora vamos continuar crendo. O tempo já está terminando, nós temos aí 20 segundos. Eu vou orar para finalizar, que Deus abençoe. Semana que vem nós voltamos de novo, amém? Glória a Deus. Deus Santo, te agradecemos por essa live. Continua abençoando, sustenta cada irmão, dá a vitória, Pai. Abençoa a casa dele. Que o poder de Deus, a paz do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um dos seus servos, desde agora e para todo sempre. Amém.